Uma ótima quarta-feira para você, muito bom dia, chegando com as primeiras notícias, as primeiras informações do nosso Fluminense para já começar o dia deixando você muito bem informado, ligado em tudo que acontece no Flu e no futebol brasileiro, porque inclusive antes de falarmos sobre o Fluminense, vamos falar de Brasileirão, de CBF e Conmebol. Por quê? A CBF vai implementar a partir de agosto, as mudanças das regras de arbitragem e VAR também, que foram já testadas e implementadas nesta Copa do Mundo. E a Conmebol também vai mudar, inclusive já de imediato, para os playoffs da Sul-Americana. Não é o caso do Fluminense, só vai jogar em agosto pela Libertadores, mas alguns times vão meio que ter que se virar para se adaptar às mudanças em uma competição e no Campeonato Brasileiro um pouquinho depois. Vou explicar isso para vocês a partir de agora, colocando aqui na tela essa matéria do site UOL, assinada pelo Igor Siqueira, que explica o seguinte: a CBF vai ter uma reunião com os clubes em agosto para discutir a implementação das novas regras do Brasileirão 26. Mesmo com a competição em curso, a entidade pretende aplicar os mesmos tópicos que a FIFA adotou na Copa do Mundo. São eles: 5 segundos para cobrar lateral, 5 segundos para cobrar tiro de meta, 10 segundos para sair de campo na substituição, 1 minuto fora de campo após receber atendimento médico, o VAR checando escanteios e aplicação do segundo amarelo. As regras, em sua maioria, são para agilizar o jogo, para tentar coibir um pouco a cera, e a gente sabe que aqui no futebol brasileiro acontece muito, mas para mim o mais relevante, mais importante é realmente o VAR checando escanteios e também a aplicação de segundo amarelo, o que antes não estava no protocolo do VAR e pode implicar muita coisa durante o jogo. A gente sabe como o VAR é caracterizado por intervir muito, então mais uma função, e aí infelizmente muitos árbitros que utilizam o VAR de muleta vão jogar essa responsabilidade para o VAR. E como o VAR adora reapitar o jogo, teremos fortes emoções pela frente, imagino eu. Vamos lá. A adaptação já para os torneios da Conmebol. A apuração aqui do UOL, que a CBF vai disponibilizar instrutores de arbitragem para treinar os times sobre as novas regras, a exemplo do que fez a seleção brasileira antes da Copa do Mundo. O foco será os participantes do playoff da Sul-Americana e depois quem estiver no mata-mata da Libertadores, que é o caso do Fluminense. A Conmebol já anunciou que as novas regras serão adotadas de imediato, logo depois da Copa. Isso vai afetar Santos, Vasco, Bragantino e Grêmio, que estão nos playoffs da Sul-Americana. As oitavas de final, que é o que nos interessa, 11, 12 e 13 de agosto. Já o Campeonato Brasileiro, como os jogos pelas competições sul-americanas começam antes da reunião da CBF, os jogadores vão ter que lidar, e aí o que eu falei, com as mudanças de cara já na Conmebol, mas no Campeonato Brasileiro vão ter que esperar algumas semanas até essa reunião acontecer, tudo for alinhado ali com os clubes, e aí as regras serão aplicadas também no Brasileirão. Diz aqui que a CBF não precisaria colocar as novas regras em vigor já este ano, mas vai aproveitar essa janela para também reforçar um debate mais amplo sobre um dos itens discutidos no âmbito da nova Liga Única. A gente não sabe se vai sair, né? Tempo de bola rolando. A entidade contratou a empresa Opta para fazer relatórios que embasem as discussões com os clubes. E a ideia no encontro de agosto é já trazer informações referentes à Copa do Mundo, o impacto das novas medidas, etc. Portanto, novas regras que vão afetar, e muito, sem dúvida alguma, o jogo, o nosso futebol sul-americano, a partir de agora. Acho que são todas corretas, na minha opinião, tem que realmente acontecer. Sempre o que mais me preocupa, no entanto, é o que é relacionado ao VAR e como eles vão lidar e trabalhar com isso aqui, que é sempre uma incógnita. O técnico Luiz Ubedia segue trabalhando times, preparando a equipe para enfrentar o Bragantino na próxima sexta-feira no CT Calçachira, é o primeiro jogo, valendo 3 pontos, agora nessa retomada da temporada, jogo que foi antecipado para esta sexta-feira, não foi final de semana justamente por causa da Copa do Mundo, haveria a possibilidade do Brasil estar na final da Copa, né?
que não esteve nem perto de acontecer, mas enfim, por isso o jogo é na sexta-feira, então ele tem o treino de hoje e tem o treino de amanhã também para definir esse time titular. E quando a gente olha para esse time titular do Fluminense hoje, qual é esse time? Bom, vamos ver o que o Zubeldia vai armar, mas creio que a gente não vai ter muitas surpresas, né? Hoje a gente tem uma base muito definida com Fábio, Guga, aí a entrada do Thiago Silva. Aliás, aproveitando para retificar uma informação que eu trouxe no vídeo de ontem, eu editei o vídeo, enfim, para não ficar informação errada no ar, mas para quem assistiu, peço desculpas, porque num ato de empolgação, falei que o Thiago Silva jogava na sexta-feira, mas ele não pode jogar sexta-feira. Ele não está no bid ainda da CBF. Tá? Ele só pode jogar contra o Grêmio dia 26. Então vale reforçar isso. Mas, beleza, nesse time base, ele vai ser titular, isso é óbvio. Então a gente vai ter o Thiago Silva ao lado do Freitas. Hoje, né, apesar de todas as reclamações, contestações, hoje o Freitas é considerado titular pelo Zubeldia. Na lateral esquerda, Arana, o René, tanto faz, hoje também é um tanto faz, né? Mas o Arana é quem vinha sendo titular até então, agora teve essas dores musculares e não disputou os amistosos e talvez o René no primeiro momento seja mantido. A gente vai para o meio de campo com Hércules, com Martinelli, Hércules e Acosta. Esse é o meio de campo titular do Flu já há algum tempo. No ataque, Savarino, Canóbio voltando, ainda dúvida para sexta-feira, a gente vai ter que apurar se ele vai ter condição de jogar ou não. Savarino, Canóbio e Hulk assumindo a vaga do John Kennedy, pelo menos essa é a tendência, é o que indicou Zubeldia nos treinos, nomes todos contra o Nova Iguaçu, a formação foi diferente ali com o JK iniciando, né, diante do Bahia, mas isso não garante nada, o que é certo é que o Hulk vai ser titular, pelo menos, né, nesse início, até a gente ver e ter uma margem maior para avaliar o desempenho dele na equipe. Olhando para esse time, para esse elenco, eu sei que ontem, inclusive, recebi uma mensagem do Dr. Wagner, um abraço para ele, que é seguidor aqui do canal. Ontem mandou uma mensagem dizendo: tô confiante, tô acreditando, não sei porquê, tô acreditando que o Fluminense vai ser campeão da Libertadores, se não me engano, ele falou. E sempre tem a galera que pergunta: pô, e aí, será que dá? Será que vamos chegar? Tem time para isso? E aí, como em toda torcida, né, a gente tem os mais otimistas, os que querem ouvir sempre projeções e previsões, né, vitoriosas. Tem os pessimistas que acham que nada vai dar certo. Tem aqueles que tentam ser mais equilibrados, como eu tento pelo menos, né? Não, vamos lá, vamos confiar. Quando tiver chance, vamos acreditar, mas sem tirar o pé do chão, porque é difícil, e assim a gente vai levando. Torcida é isso. Cada um se manifesta à sua maneira, do seu jeito. Mas olhando para esse grupo, Thiago Silva e Hulk foram os reforços contratados. Os jogadores que chegaram nesta janela de transferências. O Fluminense perdeu até agora o Bernal. Dá para dizer que, pelo menos em termos de saídas, não perdemos nenhum jogador fundamental para a base do time. O Bernal é um jogador importante no grupo. Mas para a base que mantém, que sustenta essa equipe, o Fluminense não perdeu, até o momento, nenhum jogador. A gente tinha um pouco de receio do Martinelli, surgiu interesse também no Canóbio, mas as coisas não andaram. Enfim, a base ela permaneceu e foi acrescentada a essa base Thiago Silva, que fazia parte do grupo até o ano passado, Hulk, que chega para ser... Os dois chegam, na verdade, e se tornam essa referência. Aquelas referências que a gente reclamava tanto que o Fluminense perdeu e que não tinha em campo. Os caras com capacidade para assumir responsabilidade, para liderar o time, dentro e fora de campo. Referências vitoriosas, jogadores que tiveram uma carreira vitoriosa, que podem trazer essa mentalidade vencedora que tivemos no período mais vitorioso recente, isso sendo muito representado principalmente pelo Felipe Melo. A gente, inclusive nos fracassos recentes, nas derrotas recentes, mais dolorosas, né, que custaram competições ao Fluminense, a gente falou muito sobre isso, foi tema de debate, né?
Não temos hoje jogadores que possam conduzir o time nos momentos de mais pressão, nos jogos grandes. Falta esse tipo de jogador. E chegaram esses dois, atletas acostumados a suportar esse tipo de pressão, acostumados a liderar equipes, a falar com o torcedor, a falar com a imprensa. Eles chegaram. Serão suficientes para mudar o Fluminense, para transformar o Fluminense num time mais resiliente, mais forte nos momentos decisivos? Porque o trabalho do Zubeldia nos pontos corridos é excelente desde que ele chegou. Mas no mata-mata, né, na hora de dar aquele salto, na hora realmente de mostrar para o torcedor, para todos nós, que esse é um time que pode sim chegar e ser campeão, as coisas acabaram não acontecendo. Só o tempo vai dizer se Thiago Silva e Hulk, de fato, serão as partes dessa engrenagem que talvez faltavam para esse Fluminense se tornar um time realmente equilibrado, forte emocionalmente e capaz de superar os momentos mais complicados nas partidas mais decisivas. Ainda vejo um grupo que, para mim, carece ainda de jogadores de reforços. Agora com a saída do Bernal, eu acho que o meio de campo perde ali uma peça importante, porque fazia parte da rotação do grupo, mesmo que não estivesse muitas vezes bem. Creio que com a saída do Ganso, se ela acontecer, até agora não aconteceu, mas o Ganso claramente está em baixa, seria interessante ter mais um meia para revezar com a Costa, mais um cara para fazer sombra ali, para brigar por posição. Ainda enxergo essa fragilidade num setor que é fundamental e que sofre com muitas baixas, ainda mais pela quantidade de jogos que vamos ter pela frente. Na zaga, ainda acho que o Thiago Silva merece um parceiro com mais qualidade do que o Freitas, que pode ser o Midjan, mas aí a gente ainda não sabe, não temos condições de cravar que ele vai dar certo, que vai se tornar um grande jogador no Fluminense, porque teve poucas oportunidades até o momento. O ataque hoje tem muitas opções e vai depender muito dos jogadores estarem bem ou não. Eu acho que esse ataque tem qualidade, tem características diferentes, só que muitos jogadores estão em baixa. O Serna está muito mal há muito tempo, o Soteldo, enfim, é o Soteldo, o Riquelme, poucas chances. Canóbio, Savarino vinha mal. Será que o Savarino vai recuperar o melhor futebol dele? Porque se esses caras estiverem bem, o Cano parece estar voltando bem, enfim, tem qualidade, tem diversidade, dá para variar muita coisa. Então é um grupo que, para mim, tem totais condições de competir, não em todos os torneios, porque é impossível, nem os mais ricos conseguem isso, mas sim, para mim, a resposta que eu daria hoje é que o Fluminense sim pode chegar à final de uma dessas competições e ser campeão. Claro que pode, é possível. Fácil? Não é, nada é fácil. Isso, claro, levando em consideração que o Zubeldia vai conseguir tirar desses jogadores o seu melhor nível, como conseguiu em outros momentos. É o que a gente espera, é o que a gente torce. No fim das contas, o otimista, o pessimista, o equilibrado, todos querem um Fluminense forte, um Fluminense vitorioso e, consequentemente, brigando por títulos. Enfim, na próxima sexta-feira, a caminhada é retomada e aí a gente vai ver o que acontece. Você aí, tá otimista, tá pessimista, vai esperar para ver? Deixe aí seu comentário, se inscreva no canal, que é muito importante se você não estiver inscrito ainda, e o seu like, claro, é sempre muito bem-vindo. Tamo junto, até a próxima e voltamos em breve com mais informações.